Queridos irmãos, quero louvar o nome do Senhor Jesus aqui, quero agradecer a Deus, quero deixar uma palavra de Deus aqui, uma palavra rápida. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 7 e 8, diz assim: E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Receberei a virtude ou poder ou dunânimes do Espírito Santo para ser testemunhas de Jesus. A promessa do Espírito Santo e a promessa do poder do Espírito Santo. Jesus, ele começa a falar do Espírito Santo aos discípulos nos evangelhos, tanto como autoridade em Mateus, em Marcos. Receberei poder e autoridade para expulsar demônios, curar os enfermos, se beber alguma coisa mortífera, nenhum dano lhe faria. Lucas também vai falar da promessa do Espírito Santo. Mas Jesus em João, ele fala mais detalhadamente sobre a promessa do Consolador, do Espírito Santo, e a sua missão sobre os discípulos, sobre a obra que Jesus tinha sobre os discípulos, para que ele fosse e que eles dessem frutos. Com a capacitação do Espírito Santo, com a unção do Espírito Santo, nós vemos o mover do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, desde Gênesis até Apocalipse, porque quando a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, preparando para a criação, preparando a terra, preparando ali o ambiente para Deus operar e criar, porque o Espírito que estava pairando sobre as águas era o próprio Deus, era o Espírito de Deus. E o livro de Apocalipse também vai dizer que o Espírito e a noiva diz, vem. Então, há uma ação do Espírito Santo. Há um agir do Espírito Santo. O Espírito Santo, nesse momento, é como se fosse nuvens que estivessem se formando, nuvens espirituais, para um derramar do Espírito Santo, da capacitação do Espírito Santo. Então, aqui nesse contexto de Atos, há um propósito para o Espírito Santo. Só que no capítulo 14 de João, nós vamos ver aqui, versículo 16, que vai dizer assim, Jesus dizendo para os seus discípulos: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, Jesus estava dizendo aqui para os discípulos: Eu vou rogar ao Pai para que ele lhes mande outro Consolador. Outro Consolador. Outro semelhante a mim. Outro da mesma espécie, que continue a obra que eu comecei. O Espírito Santo, ele continua a obra de Cristo através da igreja, e começou com os discípulos de Jesus, começou com aqueles que Jesus escolheu, porque muita multidão estava seguindo a Jesus, muitos foram enviados por Jesus ao campo missionário, mas nem todos perseveraram, nem todos estavam com o coração realmente voltado para o reino de Deus, porque teve um momento que Jesus, ele fez ali uma peneirada entre os discípulos com uma palavra dura, e muitos voltaram e recuaram. Depois que Jesus, ele tomou a cruz, depois que viram que Jesus estava sendo crucificado, que Jesus ali estava sendo morto, estava sendo julgado e estava ali prestes a ir para o madeiro, muitos também traíram e negaram e voltaram para trás por causa das suas fraquezas. Mas Jesus estava preparando eles para algo maior, algo melhor. E é interessante que o Espírito aqui é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. O mundo não pode receber o Espírito Santo, o mundo não pode ver o Espírito Santo e nem conhece o Espírito Santo. Mas os discípulos de Jesus, mas vós conhecereis, ou conheceis, porque habita convosco, estará em vós. O Espírito Santo
seria conhecido pelos discípulos. Por isso é que nós temos que conhecer a pessoa do Espírito Santo. Capítulo 16 de João, Jesus vai falar também sobre o Espírito Santo e diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo é julgado. Então esse é o ministério do Espírito Santo, de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, de ensinar a igreja em toda a verdade e de habitar em nós para a regeneração, para o novo nascimento. Só que existe o poder, existe a virtude do Espírito Santo. E aqui nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, depois que Jesus ele é morto, depois que ele é crucificado, depois que ele é julgado, depois de toda a perseguição, de toda a hostilidade dos judeus, os discípulos se dispersam, Jesus é ferido, o pastor é ferido, os discípulos se dispersam, aí eles ficam ali com medo, eles ficam ali receosos, tá entendendo? E Jesus ele é crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscita, ele aparece às mulheres ali, ele aparece aos discípulos, ele anda sobre a terra ali, na Judéia, na Galiléia, 40 dias depois de ressuscitado, 540 pessoas vê Jesus ressuscitado, tá entendendo? Depois 120 pessoas estão com ele no Monte da Oliveira, porque era muita gente que estava com Jesus, seguindo Jesus, mas 120 estavam ali com ele no Monte das Oliveiras, tá entendendo? Porque havia hostilidade, havia perseguição, e muitos estavam com medo. Os discípulos mesmo cerraram a porta, ficaram trancados ali, até a ressurreição de Jesus, e ele mandou chamar Pedro, chamar os discípulos, que ia se apresentar a eles, se apresentou, ressuscitado e glorificado. E no Monte das Oliveiras, ele começa a dar instrução aos discípulos pelo Espírito Santo, tá entendendo? E ele diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Era um revestimento que eles iam receber, uma capacitação, uma unção da parte do Espírito Santo. 40 dias Jesus andou sobre a Galileia ali depois de ressuscitado. 40 dias na Bíblia sempre fala de provação, como Jesus foi provado, tentado 40 dias, 40 noites. Noé passou ali o tempo na arca. O povo de Israel foi 40 dias, 40 anos no deserto, ou seja, então 40 é um número de provação, 40 é um número que depois que antecede esse número 40, a bênção, porque há uma promessa do Pentecoste. 40 dias Jesus andou ali sobre a Galileia, ensinando e dando instrução aos seus discípulos. Mas depois disso ele ia subir ao céu, ele ia voltar para o Pai, ele ia voltar para onde ele veio. Ele estava ali voltando para a glória, voltando para estar à destra do Deus Todo-Poderoso para interceder por nós. Tá entendendo? E alguns perguntam se Jesus ia restaurar o reino de Israel naquele tempo, naquela época, naquele momento. E Jesus não vos pertence saber o tempo, a hora, o dia que o Pai determinou para todas as coisas, como o seu poder. Mas ele diz, tá entendendo? Mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Tá entendendo? E Jesus ele dá umas ordens para os discípulos dizendo: e permaneça em Jerusalém. Permaneçam, fiquem em Jerusalém. Tá entendendo? Jerusalém, aonde teve a perseguição. Jerusalém, aonde teve a hostilidade dos judeus, aonde teve ali o julgamento de Cristo. Jerusalém, ali os judeus estavam tudo fechado. E Jesus manda os discípulos voltar para o lugar da hostilidade, manda eles voltar para o lugar da perseguição, manda eles esperar ali em Jerusalém, que a promessa ia chegar. Jesus disse: voltem para Jerusalém, esperem lá, fiquem lá, e lá a promessa vai descer sobre vocês. Então eles voltaram para Jerusalém, Jesus sobe aos céus. Jesus ele é assunto aos céus. Os anjos dizem que o mesmo Jesus que subiu ia descer. Eles voltam para Jerusalém, para o cenáculo, e ali eles ficam cerrados, trancados. Ali eles ficam perseverando em oração, em súplica. Eles ficam ali esperando, tá entendendo? Que se cumprisse. Depois do Pentecoste, depois da Páscoa, havia uma festa chamada Pentecoste. Era 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa. E Deus estava preparando ali tudo. Estava preparando ali as nuvens, estava preparando ali todo o cenário
é espiritual para derramar ali o poder do Espírito Santo. Deus estava de antemão preparando. Jesus subiu. E se ele subiu, ele disse: eu ia rogar ao Pai. Ele ia rogar junto com o Pai. E eles ficaram em Jerusalém esperando. Jesus subiu para interceder por nós. Jesus subiu para interceder pelos discípulos. Então, se Jesus subiu, ele estava rogando lá de cima. E os discípulos estavam aqui embaixo. Então, Jesus continua rogando hoje ao Pai para derramar a promessa de Joel. Jesus está rogando ao Pai para derramar mais do poder do Espírito Santo. E ele diz que ele derramaria sobre os vossos filhos e vossas filhas, sobre os velhos e sobre os servos e servas. Então, há aí pessoas específicas que Jesus vai derramar o batismo com o Espírito Santo, vai derramar do Espírito Santo nos últimos dias. Lá no cenáculo havia 120 pessoas específicas. Lá no cenáculo havia ali os discípulos, as mulheres que ficaram ali perseverando em oração. Mas nós estamos esperando ali o grande derramar do Espírito Santo nesses últimos dias. Estamos esperando o grande derramar daquela chuva mesmo copiosa do Espírito Santo. Uma chuva que vai encher todos do Espírito Santo para fazer a obra que Jesus determinou aos discípulos, para ser testemunha de Jesus em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Estamos esperando esse tempo de bênção, estamos esperando essa nuvem carregada do Espírito Santo para derramar sobre as nossas vidas, para nos enchermos cheios do Espírito Santo, para vencer e perseverar na obra missionária. Temos que esperar, temos que ficar orando em súplica, mesmo com as portas cerradas. Os discípulos estavam ali. Pedro coloca o colégio apostólico em ordem. Toma um apóstolo para o lugar de Judas. E ali tudo aconteceu. Tudo aconteceu por quê? Porque Deus é poderoso para fazer. Tudo aconteceu porque estava no projeto de Deus. Tudo aconteceu porque a promessa. E grande avivamento. E os grandes avivamentos da Europa. E até mesmo da Rua Azusa. Com o William Seymour. O grande avivalista de Los Angeles. Na Rua Azusa 312. Aonde ali 3 anos... um grande avivamento, um grande derramado do Espírito Santo aconteceu ali nos Estados Unidos.